Olá, irmãos. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais uma vez termos o privilégio, de podermos compartilhar a palavra do Senhor, Nesta manhã eu quero ler lá nos Salmos, primeiro, olha só o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Apenas esses primeiros versículos, O Salmo começa falando, meu querido, que feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é aquele, meu querido, que não anda no percurso do mundo, Feliz é aquele que medita na lei do Senhor, que anda na lei do Senhor. E o Salmo, verso 2, diz que antes de qualquer coisa, o prazer do salmista era meditar na lei do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, meu querido, nós precisamos meditar na lei do Senhor. Se queremos resposta, precisamos buscar aqui na Bíblia. E isso que o salmista nos orienta, Antes de qualquer coisa, o verso 2, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, Então, aqui está a resposta para nós. Antes de qualquer coisa, medite na lei do Senhor. E a palavra de Deus, nós precisamos ter prazer. Prazer na lei do Senhor. Sabe por quê, meu querido? Olha só o que diz no verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Então precisamos ter sinceridade no nosso coração. Precisamos ser sinceros, com nós mesmos e com Deus. Em ter prazer em fazer a obra de Deus. Em ter prazer de servir a Deus. Ter alegria em nosso coração. No livro de Colossenses, acho que é 3, ali do verso 20, 17 a 20, lá diz que tudo quanto fizermos, seja de todo o nosso coração. Porque é o Senhor a quem estamos servindo. E não a homens, E não a homens. E esse salmo que nos traz isso, a refletir, A ter prazer na lei do Senhor. A ter prazer em fazer o serviço à casa de Deus, o serviço a Deus, Porque a Deus é quem estamos servindo e não a homens, Por isso precisamos ser sinceros com as nossas atitudes. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o nosso coração, O nosso coração. O Salmo 139, ele diz que de longe o Senhor penetra os nossos pensamentos. E que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E que nós possamos realmente ter prazer na lei do Senhor. E meditar nela de dia e de noite, O texto fala que, agindo assim, tudo que fizermos, seremos bem sucedidos, Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado pelas orientações que temos de poder ouvir a Tua palavra, Deus querido. Nós pedimos que o Senhor continue falando no nosso coração, continue, Deus querido, derramando sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Sabemos, ó Deus, que nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor nos ama. Obrigado mesmo. Nós pedimos o perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, pedimos que o Senhor nos sonda a cada dia. Receba, Deus querido, desde já o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor, amém. Amém, irmãos. Vamos louvar, adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Eu profetizo, meu irmão, esse cântico na sua vida, que o melhor de Deus ainda está por vir,
Acredite, creia nas promessas do Senhor. Alegra-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o que Ele nos dará em justa medida, a chuva, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. O Senhor vai restituir, né? Restituirei os anos que foram consumidos. Lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. Crê, meu querido, na promessa do Senhor. Alegra-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o que Ele vos dará em justa medida, a chuva, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Amém, né? Creia nas promessas do Senhor. O melhor do Senhor ainda está por vir sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus forte, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Deus, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendito, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno.
és comigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno, eterno, ó Deus eterno, glórias ao Deus eterno, eterno, ó Deus eterno, glórias ao Deus eterno. Amém. Amém, Senhor. Olá, bom dia. Bom recebê-lo aqui no canal da Igreja Presbiteriana Água Viva, lugar onde procuramos fazer a vontade do Senhor, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e tentar também mostrar a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Desde já eu quero lhe informar que aqui no nosso canal nós temos uma seção do canal, uma parte do canal dedicada ao Ministério Infantil, onde você vai encontrar um vasto material para você desenvolver em sua casa, culto no lar, as suas devocionais em família e ser, assim, tremendamente abençoado por Deus. Desejo, sinceramente, que você fique conosco até o final do vídeo e que Deus fale ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 11, versículo 21. Atos 11, 21. O texto nos diz assim, Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Vamos ler mais uma vez? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A palavra de Deus, ela é riquíssima. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é extremamente atual. A palavra do Senhor, ela alimenta o nosso espírito, ela nos renova. A palavra do Senhor, ela nos exorta, e a ideia da exortação é aquela ideia de encorajamento, né? Ela nos encoraja, né? O paráclisis de Deus. A palavra do Senhor aponta aquilo que eu e você precisamos melhorar nas nossas vidas. Há um conjunto de situações em que a palavra do Senhor se torna extremamente relevante, extremamente necessária para as nossas vidas. Nós, da Igreja Presbiteriana Água Viva e da Igreja Presbiteriana do Brasil, defendemos a Bíblia como sendo a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e de prática é da palavra de Deus que saem as nossas decisões, é a palavra de Deus que norteia as nossas ações. E à luz do texto que nós lemos hoje, nós vamos pensar um pouco sobre a poderosa mão do Senhor. A poderosa mão do Senhor. Antes, contudo, de darmos sequência, eu preciso falar com você um pouquinho sobre essa ideia da mão do Senhor. Se nós entendemos que Deus é Espírito e Ele é Espírito, por que então nós encontramos na Bíblia expressões como a mão do Senhor, o braço do Senhor, o olho do Senhor, os olhos do Senhor estão atentos, o dedo do Senhor, essas coisas? Como que nós explicamos isso? Há uma linguagem chamada linguagem antropomórfica. Antropomórfica é aquela linguagem que usamos para, de forma humana, descrever as ações e a pessoa de Deus. É a linguagem humana para descrever as ações
e a pessoa de Deus. Exemplos foram esses que eu acabei de citar: o dedo de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, o braço de Deus. Aqui, nesse texto, nós estamos falando sobre a mão de Deus. Todos nós sabemos que, como eu já falei, esse Deus é espírito, e é por causa dessa linguagem antropomórfica que nós colocamos, foram associadas essas situações de olho, mão, braço, enfim. Mas, na verdade, é o agir de Deus em nosso favor. E pensando na poderosa mão de Deus, e à luz do texto que nós lemos, né, o versículo 21 começa com: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor. Essa é uma expressão extremamente forte, porque ela demonstra a sua providência. Um Deus que providente. Quando Neemias estava em Jerusalém para fazer a reconstrução dos seus muros, quando ele foi restaurar os muros de Jerusalém, a ideia e a expressão encontrada no texto de Neemias aponta para a ideia de que a mão do Senhor estava com ele, providenciando todos os recursos, todos os suprimentos, tudo que era necessário para suprir a sua obra, para completar, para executar a sua obra. E quando, queridos, pensamos aqui em Atos dos Apóstolos, no texto que nós lemos, quando o texto diz que a mão do Senhor estava com eles, essa é a mesma ideia de providência, de Deus cuidando, de Deus zelando dos apóstolos e da igreja primitiva. Nós não podemos perder essa ideia de vista. Deus, a mão de Deus, a mão providente de Deus. Pensando um pouco mais sobre essa ideia da mão providente de Deus, nós vamos para a segunda ideia do texto, que é aquela ideia de que Deus, né, a mão do Senhor, ela também descreve atos de salvação do próprio Deus em favor do seu povo e da sua igreja. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É a mão do Senhor que nos salva. É a mão do Senhor que age em nosso favor. Aqui nesse texto diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Nesse caso, aqui, a mão do Senhor é a ação salvadora do Senhor na vida dos que estavam ouvindo e crendo, sendo salvos. A obra da salvação aqui está também associada com a ideia da mão de Deus em favor daqueles que antigamente não criam, mas que a partir da pregação dos apóstolos eram convertidos ao Senhor. Nós não podemos perder isso de vista, a ideia da evangelização. À medida que eu e você pregamos o Evangelho, a mão do Senhor, a ideia da mão do Senhor, a ação do Senhor em favor daqueles que ouvem, se torna algo real. À medida que proclamamos o Evangelho de Cristo, que transforma, que cura, que liberta, que traz paz, que devolve a alegria, a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na minha vida, me usando como instrumento do Deus eterno para a sua honra e para a sua glória. É extraordinário ser usado por Deus na pregação do Evangelho e ver vidas sendo transformadas. Você já teve essa experiência? Se não, comece a pregar e experimente a indizível alegria de ver almas, pessoas rendidas aos pés do Senhor. É extraordinário.
terceiro e último ponto que eu gostaria de pensar com você na manhã de hoje aponta para a mão do Senhor também representando a sua disciplina. A mão do Senhor, que no primeiro a ideia é uma mão de providente, em segundo que ela é uma mão de salvação, mas ela também é uma mão que aponta para a disciplina. Ai daqueles que caírem na mão do Deus vivo. Lembra dessa expressão bíblica? A Bíblia fala que todos nós, como filhos, somos disciplinados pelo Senhor. E assim como um pai usa a sua mão para disciplinar o seu filho, assim o Senhor usa a sua mão para nos disciplinar. Lá no Salmo 32, quando Davi oculta o seu pecado, ele diz: a sua mão pesava dia e noite sobre mim. Olha que coisa séria, que coisa importante para pensarmos. A mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, porque eu ocultei o meu pecado. Precisamos pensar sobre isso, confessar e deixar os nossos pecados. Concluindo, meus queridos, é importante entender. Eu quero, inclusive, chamar a sua atenção, a sua preciosa atenção, para o fato de que a mão do Senhor, ela é providência. A mão do Senhor, ela é salvação. A mão do Senhor, ela é disciplina. Mas a mão do Senhor também é consolo e conforto. A Bíblia diz que quando andamos com Deus, eu e você podemos tropeçar e até cair. Mas a mão do Senhor é quem nos segura e é quem nos levanta. Na verdade, em João 10, Jesus diz que todas as suas ovelhas estão nas mãos de Deus e ninguém pode arrebatá-las de sua mão. Ninguém pode arrebatá-las de sua mão, de sua poderosa mão. Portanto, lembre-se, Deus com sua mão nos sustenta. Deus com sua mão, Ele nos segura. Deus com sua mão, Ele nos conforta. Deus com sua poderosa mão nos consola. Que você e eu possamos experimentar a mão de Deus em nossa vida, confortando, segurando, consolando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você seja impactado pelo poder da palavra do Senhor e que Deus estenda a sua mão em seu favor, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, colocar aqui diante do Senhor a vida dessas pessoas que nesse instante estão aqui conosco e que precisam experimentar esse sustento, essa segurança, esse conforto e este consolo que só a tua boa mão pode gerar nas suas vidas. Guarde-os, proteja-os em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus o abençoe, Deus o guarde em nome e para a glória de Jesus. Um forte abraço a todos.